galera, tá começando mais uma prancheta do PET e hoje trazendo análise de quais são as opções de Jorge Jesus com o Flamengo totalmente desfalcado para o jogo importantíssimo contra o Emelec pela Libertadores. O time base do Flamengo é basicamente esse, formado no 4-1-3-2, que é a formação que o Jorge Jesus está usando desde quando ele chegou no Flamengo. Os meias da linha de 3 atacam mais por dentro, enquanto os laterais utilizam bastante o corredor extremo do campo para poder avançar e fazer número e dar opção de jogada nos momentos ofensivos. Enquanto o primeiro volante recua, fica entre os dois zagueiros para ajudar também na saída de bola. Com essa linha de meias toda desfalcada, a opção de Jorge Jesus no primeiro jogo contra o Emelec foi empurrar o Rafinha para a linha de meias e colocar o Rodinei de lateral direito, tendo o Gerson do lado esquerdo e o Diego centralizado quando ele não estava inteiro. Só que o Rafinha em linha de meias foi uma grande dificuldade, porque ele recebendo a bola de costas, ele não conseguiu jogar, já que ele rende muito melhor vindo de frente para a jogada. Nesse lance, por exemplo, do jogo, você vê que ele recebe a bola, ele está parcialmente livre, os jogadores do Emelec estão distantes dele e ainda assim ele demora tanto para fazer o giro que o jogador do Emelec consegue ser mais rápido e roubar a bola. Um outro problema é que por Rafinha também ser lateral, ele tem essa tendência de cair mais para o lado do campo. E aí ele acaba se embolando muito com o lateral e eles ocupam basicamente a mesma faixa de campo, o que não ajuda em nada o time nos momentos ofensivos. Do outro lado do campo teve um problema parecido, mas por circunstâncias diferentes. Dessa vez, Gerson, que é meia de origem, sabe fazer esse giro mais rápido, sabe jogar mais próximo nos entrelinhas e tudo mais, ele estava jogando pelo lado esquerdo e ele é canhoto. Então a tendência dele é sempre abrir a jogada e também para esse mesmo corredor que o lateral ataca por fora. Então isso atrapalhou bastante as construções do Flamengo. No jogo contra o Emelec, o time produziu muito pouca chance, claro, de gol. Bom, aí a gente chega no jogo contra o Botafogo e as opções foram diferentes por circunstâncias também diferentes. A primeira delas é a entrada de Pablo Mari no time, já que Léo Duarte está sendo negociado e indo para o Milan, da Itália. Acontece que com o Léo Duarte, Rodrigo Caio jogava do lado esquerdo da zaga. E agora com a entrada de Pablo Mari, que é canhoto e também joga pelo lado esquerdo, Rodrigo Caio, que é destro, passa a jogar no lado direito. Lembrando que no São Paulo ele também jogava no lado esquerdo, apesar de ser destro. De qualquer forma, isso pode ajudar bastante a saída de bola do Flamengo. Por quê? Porque quando o zagueiro tem o lado do campo do mesmo lado que o seu pé principal, ele consegue abrir mais facilmente jogadas no lateral, o volante que está mais à frente. Fica mais fácil ele conseguir sair jogando e abrir mais o jogo na saída de bola. A segunda alteração do time vai na lateral esquerda, que é a entrada do Trauco no lugar do René. E essa eu acho que já é um teste, já que Trauco tem muito mais características e argumentos ofensivos do que René. Então ele vai ajudar a produzir muito mais no momento ofensivo, no jogo em que o Flamengo precisa fazer 2, 3. O outro ponto tático a ser destacado nesse jogo contra o Botafogo foi o recuo de Bruno Henrique para a linha de meias pelo gol esquerdo e a entrada de Lincoln como centroavante. E isso muda um pouco a dinâmica de ultrapassagens e de jogadas que acontecem daquele lado. Como o Bruno Henrique tem também essa tendência de ser um ponta, um jogador mais rápido, ele também tem a tendência de abrir mais a jogada, ficar mais próximo do extremo. Só que aí a gente tem um lateral que sabe também jogar por dentro. Então se a gente imaginar aqui um campo dividido em 5 corredores, que é o que normalmente os treinadores fazem pelo mundo afora, a gente tem que imaginar que o Trauco tem que estar em um e o Bruno Henrique em outro, sempre invertendo, sempre trocando, enquanto o Trauco está mais extremo, o Bruno Henrique está mais interno, enquanto o Bruno Henrique está mais extremo, o Trauco está mais interno. Nesse jogo a gente viu uma tendência maior do Trauco fazer amplitude e o Bruno Henrique fica mais interno. Por quê? Porque o Bruno Henrique também ataca muito a área, sabe finalizar e faz muitos gols. Por isso é bom também você ter o Bruno Henrique mais interno, porque ele vai estar sempre atacando a área, pisando na área e pronto para finalizar e dar a opção de finalização da jogada. Já do lado direito, Jorge Jesus promoveu a entrada de Gerson, trocando ele de lado em relação ao jogo anterior contra o Emelec. E pela direita, Gerson produziu muito melhor. Por quê? Porque como ele é canhoto, ele puxando para dentro, ele ficou muito similar ao estilo de jogo de Everton Ribeiro. Todas as vezes que ele puxava para dentro, ele automaticamente abriu o corredor para o Rafinha poder aproveitar. E tudo isso contando também com a ajuda de Gabigol, que toda hora voltava para fazer um triângulo e fazer jogadas funcionarem ali por aquele flanco direito de ataque. E é aí que entra o jogo de paciência. Reparem, por exemplo, nessa jogada do terceiro gol contra o Botafogo, como o Flamengo foi muito paciente e inteligente. A jogada começou aqui pelo lado direito, a gente vê o triângulo muito bem formado entre Gabigol, Gerson e Rafinha. Só que o Botafogo conseguiu povoar bastante esse setor e dificultar as tramas e as jogadas acontecerem por aquele lado. E o que o time fez? Começou a, com passes curtos, virar a jogada até o lado esquerdo, atraindo todo o time do Botafogo para aquele outro setor.
Com a bola já lá no outro extremo, no pé do Trauco, e com o time do Botafogo já bastante atraído para o outro lado do campo, a bola volta, só que dessa vez um pouco mais rápido, de novo para esse triângulo Gabigol, Gerson e Rafinha. E aí você repara como tem muito mais espaço para jogar agora por aquele lado do campo. Bom, mas quem jogou como meia centralizado? Contra o Botafogo, o Jorge Jesus acabou utilizando o William Arão. Só que aí as características do Arão são bastante diferentes das de Diego, que era o antigo dono da posição. Enquanto o Diego é muito mais organizador, o William Arão é um volante muito mais de combatividade e de infiltração. Isso fez com que o Flamengo, obviamente, preferisse jogar muito mais pelos lados, sendo o meio muito mais um setor de passagem da bola de um lado para outro do que propriamente um setor criativo. Além disso, o Arão também não ficou sempre numa linha à frente de Cuejá. Volta e meia a gente conseguia ver eles na mesma linha de campo, mesmo nos momentos ofensivos, fazendo ali quase que uma dupla de volantes. Bom, fazendo um prognóstico agora para a partida de quarta-feira, a gente já tem um primeiro problema, que é a contusão de Rodrigo Caio. Com o Rodrigo Caio realmente fora da partida, quem entra no lugar é Túlio, que entrou contra o Botafogo, inclusive foi bem, mas aí assim uma troca mais 6 por meia dúzia, já que os dois vão jogar pelo lado direito. O outro problema que a gente tem é o Lincoln, que também se contundiu no jogo contra o Botafogo. E aí nesse mesmo jogo, o Jorge Jesus optou por colocar Lucas Silva na vaga de Lincoln, empurrando o Bruno Henrique novamente para a função de centroavante. O problema é que o moleque não vem rendendo tão bem, e aí a gente tem algumas outras opções sem ser entrada de Lucas Silva no time titular já de início. Uma delas é voltar com o Bruno Henrique para a linha de meias e colocar Berrio de centroavante. Isso não é lá bem uma novidade, já que o Jorge Jesus já utilizou ele assim, e para o Berrio, no time do Jorge Jesus, jogar pelas beiradas do campo é muito difícil, já que as características dele são bem diferentes do que o Jorge Jesus entende de um jogador externo. Uma outra possibilidade é voltar com o Bruno Henrique para centroavante, jogar o Trauco para a linha de meias e entrar com o René do lado esquerdo. Isso não é lá uma opção tão absurda, tendo em vista que o Trauco já jogou nessa linha mais avançada, inclusive até no Peru, no próprio Flamengo, já que ele tem um bom passe, consegue muito bem municiar os jogadores de frente e também sabe jogar um pouco mais interno, deixando o corredor pro lateral passar. Então é isso, galera. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar em todas as suas redes sociais. Valeu, falou e tamo junto.